Pai querido, nosso Deus que está ali nos céus, mais um dia queremos te louvar e te bendizer. Mais um dia nós te agradecemos pela vida. Quantas pessoas que nesse momento estão aí chorando pelos seus entes que partiram e foram embora, que muitas vezes estão melhor do que nós, porque estão descansando. Pessoas que sofreram, pessoas que estavam doentes, pessoas que, enfim, Senhor, estavam passando por momentos de tantas dificuldades. Mas o Senhor é aquele que sabe como a nossa passagem acontece. Quantas pessoas que estavam em meses de cirurgia, quantas pessoas que estavam passando por momentos difíceis e que tiveram ali sua solução, Pai. Porque muitas vezes o sofrimento, ele dói tanto que as pessoas não aguentam. Meu Deus, toma à frente mais uma semana, que nós possamos estar na Tua presença a cada dia fortes, seguros, e que se as fraquezas vierem, se as lutas também vierem junto, que nós possamos entender que Tu és grande, soberano e sábio para nos dar força. Toma à frente, Senhor, daqueles que estão necessitados, que precisam da Tua ajuda e que precisam muito de uma resposta. Obrigado por tudo, meu Deus. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Oi. Cadê? Oi. Rapaz, hoje eu tô com uma técnica aqui. Pronto, vamos ver. Agora eu acho que dá pra gente continuar fazendo o programa de hoje. Cadê? Só precisa aumentar mais um pouquinho o retorno, viu? Tá aqui ao vivo. Vou ajeitar tudo ao vivo para vocês. Pronto, agora tá no meu nível. Pronto, agora sim nós podemos continuar. Abrimos com a oração, mas agora a gente pode continuar o nosso programa. Bem, minha gente, bom dia, você que está no Kawaii, nas nossas transmissões, você que está aí no nosso Abre ponto aí, barra de olho com você, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Boa tarde para tu que está na rádio Igaraçu FM 87,5. Eu estou na Igaraçu, você também está, a rádio do seu coração. Por isso que a gente está na Igaraçu. E você que está ouvindo a gente pela Rádio Vitória, muito obrigado também pelo seu carinho, tá? Obrigado por estar aí abrilhantando a sua hora de almoço, deixando ela muito mais saborosa. Eita, lelê! Ai, Jesus! Hoje é 10 de agosto, segunda-feira do ano de 2026, programa de número 142. Hoje eu trouxe para você uma listinha dos famosos a nível nacional que vão concorrer aí uma vaga nas casas legislativas
a nível federal, viu? Pois é, a nível federal e alguns a níveis estaduais. Bem, a nível estadual, isso. Fala direito, homem. Quando é para falar errado, eu digo que eu estou errado. Pois é, por exemplo, Raquel Sherazade, José Luiz da Atena, Siqueira Júnior, Antônia Fontinelli, minha prima. Né? Eu tenho uma prima, a Antônia Fontinelli. Antônia Fontinelli de Brito. O jogador Edmundo, aquele da caneta azul, lá ele. Isso, Manuel Gomes. Temos também Geraldo Luiz. Também aí, né, temos um que está aí candidato à presidência da República, que é Augusto Cury. Temos aí a filha de Silvio Santos, Silvia Abravanel. E também temos um candidato ao Senado que se chama Vanderlei Luxemburgo. Tu sabe quem está fazendo aniversário hoje? Fábio Assunção Pinto. Quem é esse cara? Ele nasceu em 10 de agosto de 1971. Mas se tirar o Pinto, fica só o Fábio Assunção. É isso mesmo, aquele que a gente conhece? Muito bem. Hoje é aniversário de Fábio Assunção e também é seu aniversário. E claro, lógico e evidente que eu não posso deixar de fazer o quê, criatura? Te dar os parabéns, né, mulher? Isso mesmo. Então, agora vamos dar continuidade ao nosso programa, né? Que eu vou ter que fazer a ediçãozinha aqui, mas agora o nosso som está 100% para a gente poder trabalhar. E aí vamos à previsão do tempo desta segunda-feira, informada pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Hoje estamos na fase minguante da Lua, o Sol nasceu às 5h32 e se põe às 5h20 da tarde. Hoje a intensidade dos ventos está fraca durante todo o dia. E temos aí a umidade máxima do ar prevista para 90% e a mínima 50%. Temperatura mínima de hoje 24 graus e a máxima 30 graus. Bem, a previsão para hoje, graças a Deus, não estamos na fase de alerta, mas a previsão é de que estamos em tempo muito nublado, com possibilidade de chuvas durante todo o dia. Então aí é a previsão do tempo para nosso início de semana. Manchetes dos jornais que estão circulando nesta segunda-feira. Homem perde a vida após se afogar durante mergulho em Fernando de Noronha. Nunes Marques. Desacreditar as urnas é desconvidar o eleitor da eleição. Isso aí foi frase do presidente do TSE, ministro Nunes Marques, que defende transparência e combate à desinformação no processo eleitoral. Ex-marido de Maria da Penha é detido em Natal, no Rio Grande do Norte, por descumprir medida judicial. No fim de pré-campanha, João Campos faz giro e Raquel Lira reforça ações de mandato. E por último, o Náutico sai na frente, mas cede empate ao Atlético Goianiense nos aflitos pela Série B do Brasileirão. Aí são as manchetes dos jornais desta segunda-feira. Pois é, mulher, tá vendo que ninguém tira meu brilho, mulher, tu sabe disso, tá vendo tu, criatura? Eita, Lelê, tá vendo? Estamos pensando que não ia ter jornal por causa do som, a gente tem um jeito aqui, né, para resolver, não resolveu 100% não, mas depois a gente dá um jeito. A gente faz a técnica aqui direitinho. E Mendonça continua causando do meio do nosso mundinho pantadoso dos políticos, mulher. É isso mesmo que tu tá ouvindo, viu? Mendonça Filho não se furta a enfatizar o apreço que nutre pela governadora Raquel Lira, muito menos titubeia. É titubeia. Já viu isso? Sabe o que é titubear? É inventar conversa, sabe? É aquele negocinho de dizer assim, fulano tava no banheiro. Não, fulano não tá no banheiro, não. Que é isso? Quem foi que disse isso a tu? Oxe, eu vi, por isso que eu tô dizendo. Eu posso dizer que fulano tava no banheiro. Isso é titubear, entendeu? E ao afirmar que seu voto é dela
e nem o movimento da governadora de declarar em alto e bom som que ele não é seu candidato. Faz ele mudar sua linha. Muito bem, Mendonça, muito bem. Não acho que isso atrapalhe em nada. Observa ele a coluna, no caso do Diário de Pernambuco, né, ao ser indagado sobre a declaração dada por ela na CNN, na quinta-feira passada. E ela também deu entrevista no SBT Notícias. E segue taxativo. Sempre ficou claro que apoio ela em sua candidatura ao governo. Porque na CNN, Raquel Kekel disse o seguinte: o PL lança um candidato avulso. Tenho todo o respeito por Mendonça, mas ele não é o nosso candidato a senador. Aí tem gente avaliando o seguinte, que independente do que diga Kekel ou Mendonça, né, ele já subiu no palanque dela de todo jeito. Há quem questione o fato dele não ter um palanque encabeçado por um candidato a governador para chamar formalmente de seu. Aí o detalhe é de que, a despeito de vinculação ou não, com Kekel, o projeto de Mendonça ganha vulto muito no momento em que se pode ser estratégico. Especialistas anotam um aumento vigente da percepção de que o voto do brasileiro está cada vez mais vinculado à eleição presidencial e não à de governador, como era a tradição. E aí, para fechar, indagado pela coluna, já começou a chover. Indagado pela coluna do Diário sobre a relevância do palanque, o cientista político Antônio Lavareda fez a seguinte análise. Historicamente, eleições, elas senatoriais eram ligadas. Engraçado esse nome, né? Senatoriais. Eu pensava que fosse do Senado. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Eram ligadas ao governador. Desde 2018, isso mudou drasticamente. Eleições de Senado, por exemplo, passaram a ficar mais cotadas para eleição presidencial. E daí, na ala liderada por Mendonça, o fato de o Podemos ter declarado apoio no mesmo dia em que declara Eduardo da Fonte não configura um movimento nem tem a ver com a estratégia de segundo voto. Nas coxias, ou seja, nos bastidores, o que se fala é que Mendonça tem voto casado até com o eleitor de Marília. E isso já está sendo chamado de voto Marília Mendonça. Rapaz! Ah, meu Deus do céu! Gostei do texto, viu? Gostei do texto. Ainda deu aquela pimentada no negócio, né? Aqui foi o texto da colunista do Diário, Renata Bezerra de Mello. Só que é o seguinte, criatura. O negócio continua aqui, viu? Inclusive tem um negocinho aqui que vocês vão amar. Pense numa coisa, mulher. Olha, eu vou dizer pra você, viu? O negócio de Mendonça ainda tá rendendo e vai render muito. Vai, com certeza. Mas tem um negocinho aqui. Já que falamos de Mendonça, tu acredita que teve gente aí que a gente falou, meu Deus do céu, cansei de falar no nome desta criatura. Lembra do vovô Gargamel? Lá da história da Lua? Ele que foi o cabeça lá que emperrou os orçamentos de Kekel? Isso tu lembra, né? Pois é, se você não lembra, depois você dá uma olhadinha lá nas nossas edições antigas. Mas, gente, se eu disser pra você que ele rompeu com Marília... ele é um dos sargentos do time de Johnny e agora tá aqui dizendo no blog de Jamil que ele rompeu com Marília. É isso mesmo, tá ouvindo, criatura? Pois é, por isso que tá chovendo, tá vendo? Ainda bem que a gente disse aqui, né? Sol, tempo nublado com possibilidade de chuva, então a chuva já chegou. Bem, o presidente da Assembleia Legislativa anunciou sexta-feira passada o rompimento político com a candidata ao Senado pela Frente Popular, Barília Reis, a nossa Barília Bolsonaro. A decisão também foi acompanhada pelo seu filho, o médico Gabriel Porto, candidato a deputado federal. E aí, os dois fizeram uma nota dizendo, abre aspas, afirmam que foram os primeiros a declarar apoio à candidatura de Marília antes mesmo da oficialização da chapa majoritária e
O respaldo foi concedido com base em compromissos políticos assumidos pela ex-deputada. E diz assim, né? Os dois alegam que Marília não cumpriu os acordos firmados e justificaram a retirada de apoio pela perda da confiança. Rapaz, aí agora eu te pergunto, né? Eles vão ficar só com o Bert porque eles são, né, os fiéis escudeiros de Johnny. Aí, o que é que diz aqui ainda para terminar essa nota de vovô Gargamel com seu filho, né? A decisão representa um revés para a articulação da Frente Popular na disputa pelo Senado e amplia as divergências entre aliados da coligação. Rapaz, eu acho que é aquela história, né? Eu te prometi isso aqui, mas quando eu fui, vovô Gargamel disse, e aí, mulher, cadê o negócio? Ela disse, espera um pouquinho, né? Não, não é agora não. Para fechar a nota aqui de vovô Gargamel e do filho dele, eles defendem que representantes eleitos precisam cumprir os compromissos assumidos durante a trajetória política. Eita, lelê! Encerram o comunicado dizendo que vão manter a postura adotada ao longo das suas trajetórias políticas. Dizendo o seguinte: seguiremos nosso caminho mantendo a mesma postura de sempre. Lealdade com quem é leal, compromisso com quem tem compromisso e respeito acima de tudo com Pernambuco. Tá. E aí, Ratinho? É 10 ou 1000, Ratinho? Eita, Lelê. Tá vendo? Tu for mexer com o Kekel, olha o resultado agora. Tá vendo? Pois é. Aí agora, enquanto um rompe com o outro, tem gente que tá aí, né, reunindo as lideranças, fazendo a festa. Vamos falar de bingo? Né? O ídolo de quando já terminou, já tá tudo definido, né? Miguel virou candidato a deputado. E Dudu, a gente já sabia que ia ser candidato a senador, né? Aí depois veio quem? Mendonça para desmanchar o negócio todo. Eita, Lelê, novela boa, mulher. Ai, meu Terrier. Você lembra daquele prefeito que falou assim, que... porque Raquel enganou Miguel? Pois é, menino. Ele, Evilásio Mateus e seu vice, Bringel Filho, oficializaram sexta-feira o apoio ao grupo político da candidatura de Johnny. O anúncio aconteceu durante um ato político no município que reuniu lideranças de diferentes cidades do sertão do Araripe. A adesão aumenta a base de apoio a Johnny e ocorre durante uma agenda dele no sertão. Na sexta de manhã, Johnny havia se reunido com representantes do Sindicato das Indústrias do Gesso do estado de Pernambuco para discutir demandas na área como logística, energia e competitividade. Será que teve alguma promessa? Promessômetro. Alô! Lembrei agora de Chacrinha, né? Terezinha! Tu lembra do Chacrinha? Eu era pequeno. O Chacrinha morreu, eu tinha 10 anos. E ainda tem no YouTube, viu? O último programa de Chacrinha. Inclusive, acho que é ele e João Kleber que estão fazendo o programa. Foi o último programa do Chacrinha. E diz assim, né? Durante o ato, João Campos afirmou que pretende estabelecer compromissos específicos para o Araripe e defendeu a atuação próxima às demandas do município do interior. Vamos para a promessa. A gente vai colocar os problemas que existem aqui no Araripe, aqui em Araripina, embaixo do braço e procurar as soluções. Bem, né? Essa é a promessa. Eu não vou nem continuar aqui, que vai ser o linguajar do negócio que é que vai dar, né? E lá vai. Tem um aqui. Pronto, chegou aqui. Ele está prometendo que vai ter a construção do Hospital Geral do Araripe, unidade de alta complexidade que, segundo ele, deverá ampliar a oferta de atendimento especializado e reduzir a necessidade de deslocamento de pacientes para outras regiões. Pois é, bebê. E aí, Kekel? Bem, se ela perdeu algumas coisas essa semana, né, ela ganhou outras. Tu sabe o que eu tô falando, né? Uma cara de menina feliz de Kekel, rapaz. Pensa numa coisa, mulher.
Eu preciso apresentar a Sua Excelência para resolver o problema da energia lá no Agreste da mulher. Bem, 3 lideranças políticas do sertão, né? Enquanto o Johnny estava no Araripe, aí Kekel estava do outro lado do sertão. Bem, ela teve o apoio aí de Clóvis Ramos, de Afrânio, Otávio Pedrosa, de Bodocó, além do ex-prefeito, fala direito, homem, de Afrânio, Rafael Cavalcante. Eles deixaram partidos que integravam a base de Johnny para entrar na turma de Kekel. As filiações foram articuladas por ela, pessoalmente por ela, que afirmou que os novos integrantes passam a fazer parte do grupo político que trabalha para sua reeleição. E disse assim: nosso time só aumenta e todos têm o mesmo objetivo, aliás, e que é continuar levando Pernambuco ao lugar de protagonismo que merecemos. Sou grato a Otávio, Clóvis e Rafael, que se juntam ao nosso time e representam um grupo fundamental no sertão. E daí, para fechar, nossa casa dos patrão, tem uma coisa aqui interessantíssima, né? Não vou falar aqui de Mano Menezes, mas tem 2 coisinhas aqui que a gente precisa colocar, né? Ele afirma aí no blog de Jamildo ataques pessoais que aumentaram após a reeleição. Diz que ganhou um destaque político. Enquanto sua gestão amplia investimentos de infraestrutura com obras de contenção, pavimentação e requalificação urbana. Jaboatão. Mas né? A gente fica pensando, meu Deus do céu, as coisas só para dizer que fez 2, 3 ruas, meu Deus do céu, melhor dizer que não fez. E aqui tem o deputado Coronel Meira, que está pedindo CPI sobre os planos de saúde. Pois é. Então, agora fechamos a casa dos patrão com o seguinte: você sabe o quanto foi gasto pelas prefeituras nas festas de junho? Sabe, hoje é feriado em São Lourenço, né? Hoje é 10 de agosto, então hoje é o grande dia da festa de agosto. Mas vai perguntar o que é que tem lá em São Lourenço, né? Vamos fazer o balanço geral de São Lourenço da Mata. O prefeito diz que está fazendo um monte de coisa lá, né? E bom, continue fazendo. Mas se for para dar pão e circo para o povo, não esqueça de dar o pão. Bem, neste ano, você sabe quanto foi gasto com as festas juninas? Vamos lá, dê um chute aí. Em todas as cidades de Pernambuco, 184 municípios. Eu fecho com chave de ouro a nossa casa dos patrão na segunda. Foram 310 milhões e 700 mil reais gastos. Não foi investimento, foi gasto. Entre o início de junho até o dia 2 de julho, na véspera do meu aniversário. Essas informações foram divulgadas pelo painel de festejos juninos do Ministério Público. Ô, Ministério Público, se não fosse tu as coisas não aconteciam. Oh, meu Deus. Depois, todo santo dia eu tenho que falar do Ministério Público aqui e falo com a boca cheia. O montante representa um investimento de cerca de R$1 milhão, acima do que foi gasto no ano passado. Bem, a inflação, a taxa de juros, o IPCA, aquela coisa toda, né? É por isso que teve que aumentar, né? Agora a gente já sabe da economia. Bem, a remuneração média das atrações contratadas para este ano aumentou. O valor médio por show chegou a R$ 52.600 esse ano, a mais. Uma alta de 7%, frente aos 49 mil cobrados no ano passado. Esse ano, algumas apresentações de artistas nacionais de grande porte atingiram a marca de R$1,5 milhão por evento. Bem, o promotor de justiça, Odir Flávio de Mello, aponta que, embora não tenha havido redução dos gastos, o crescimento verificado este ano foi praticamente nulo quando comparado a 2024 e 2025. Para ele, a orientação para que promotorias atuassem contra aumentos abusivos ajudou a reter aumentos mais expressivos. Bem, e quem foi que mais gastou dinheiro? Isso aqui não é investimento, isso é gastar dinheiro. É só pão e circo, né? Festa e acabou-se. Mas os problemas continuam. Do mesmo jeito. Caruaru, como sempre, Caruaru não. O maior São João do mundo está em Caruaru ou está em Campina Grande?
Bem, Caruaru, sabe quanto foi gasto? 40 milhões de reais com 703 atrações. Depois veio Recife, com 13 milhões. E olha que Recife não é essas coisas todas, né? O pessoal tenta ali fazer um Aracati, né? Tenta botar um não sei quem da vida, né? Bota um Petrúcio Amorim da vida, um Maciel Melo da vida. Aí toma 30 mil, pronto, 30 mil tá bom e cala tua boca. Senão eu boto tu para se apresentar no bairro do Ibura. 703 atrações. E aí depois vieram Arco Verde e Gravatá. Quanto foi que Petrolina gastou para fechar o top 5 do negócio? Você imagina quanto? 24 milhões de reais para 45 atrações. É isso mesmo que tu ouviu, tá? Imagine você o quanto que esses bilhões de reais poderiam ser investidos, por exemplo, na Barreira. A Barreira lá que está caindo, que o pessoal chama a TV Jornal, chama o Balanço Geral, para dizer, olha, a minha barreira está caindo, que o prefeito é isso, o prefeito é aquilo, não faz coisa nenhuma. Aí quando dá fé, mas vai para a festa. É ou não é? Então pronto. Fechamos muito bem a nossa Casa dos Patrão hoje e vou entregar a chave para a Vera, já assumindo o nosso compromisso de amanhã. Então, amanhã tem mais Casa dos Patrão e agora a gente faz o nosso giro pela cidade. E eu quero começar nosso giro pela cidade com uma notícia linda. Não é uma notícia ruim, é uma notícia assim, que é, sei lá, feliz, mas é uma notícia linda, rapaz. Pense numa coisa que eu digo, um dia eu também quero ser homenageado. Sabe aquela coisa assim que a gente fica mais feliz? Pois é, vou dizer pra tu. Depois de 30 anos dedicado ao trabalho como merendeira, momento mulher do De Olho com Você. Especialíssimo, viu? Tá pensando que a gente só faz coisa ruim? Não, a gente dá preferência, como eu digo para vocês todo dia, em falar coisas boas. Claro, né? Coisa boa é melhor para nossa mente, para o nosso coração, para o nosso espírito. Dirce Maria Pereira dos Santos. Ela teve vamos dizer assim, um encerramento de ciclo em seu trabalho de expediente antes da sua aposentadoria. Ela é merendeira, né? Como eu já falei. Então, alunos, professores e servidores da Escola de Referência de Ensino Médio Maria do Céu Bandeira, lá em Bonança, que fica em Moreno, se reuniram para homenageá-la. Imagina, né? Ô tia, peraí, tia. Eu acho que ela foi homenageada, porque aí a merenda não fazia vergonha, né? Não era somente água com óleo na merenda, então não era aquele arroz duro, né, mal feito, ou não era aquele feijão duro, né? A avó sabia fazer o negócio. Aliás, não, a avó não, a tia. Os registros da despedida foram feitos pelo professor de geografia e diretor da escola, Rafael Máximo. Nas imagens, ela aparece sendo aplaudida e abraçada pela comunidade escolar. Em um dos momentos mais emocionantes, ela recebeu um buquê de rosas entregue por estudantes e funcionários. Dirce estava na escola há 10 anos. Em entrevista ao diário, o gestor da escola ressaltou que ao longo desse tempo, ela construiu uma relação de carinho e proximidade com alunos e servidores. Eu já trabalhei em escola, tanto dando aula quanto trabalhando como na área de segurança, e vou dizer assim para você, faça amizade com a merendeira, viu? Tia, sobrou suco, tia. Ô, meu filho, me dê a vasilha para eu botar aqui, para você levar para casa. Você sabe que não pode estragar, né? Ô, tia, o que eu trouxe de arroz branco não é brincadeira, né, tia? O diretor também revelou que conhece Dirce desde a infância e que anos depois teve a oportunidade de trabalhar com ela quando assumiu a gestão da escola. A trajetória dela deixou uma marca que vai muito além da função que exerceu na escola.
E esta homenagem também repercutiu na internet após a publicação das imagens. Internautas destacaram a importância do reconhecimento recebido por Dirce e compartilharam muitas mensagens de saudade, né, de lembranças, aquela coisa toda. Uma destas pessoas comentou que se emocionou ao acompanhar a homenagem porque a própria mãe também deve se aposentar este ano, após 35 anos dedicados à escola. Imagine você, né? Se hoje eu trouxesse uma notícia dizendo assim, merendeira de escola foi não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Mas não, olha que coisa bonita. Você vê que a merendeira fez um trabalho tão bom e a própria comunidade reconhece. É por isso que eu digo para você assim, quando eu trabalhava na escola, eu sempre tentava fazer o possível e o impossível para poder atender bem as pessoas. Sabe por quê? Porque nós somos funcionários, nós somos pagos por eles. E a partir desse momento em que eles são os nossos patrões, eles merecem todo o respeito. E ainda digo assim para você, para a gente poder fechar essa informação dela, que a gente tem, assim, eu, por exemplo, também trabalhei na Rádio Tamandaré, eu era operador, né? E a Rádio Tamandaré, ela era mantida pelas pessoas. E quando o pessoal chegava, né, sempre queria me ver. Ah, eu quero ver o Brito Júnior, Brito Júnior, Brito Júnior, Brito Júnior. E os outros operadores ficavam com ciúme por causa disso. E chegaram a me perguntar por que eu era tão querido pelos ouvintes. E eu disse assim para eles, eu disse, trate bem quem lhe paga. Simples assim. A pessoa que paga o seu salário, a pessoa que paga pelo seu serviço, ela quer ser muito bem atendida. Simplesmente isso. Não é alimentar o ego da pessoa, mas sim é tratá-la com respeito. É tratá-la com a mesma forma que você gostaria de ser tratado. Bem, aí vamos trazer outra notícia boa, né? Raíssa Leal se sagrou campeã do SLS Rio Takeover em uma etapa do circuito mundial de skate street disputado no Maracanãzinho, lá no Rio de Janeiro. Com o imenso apoio da torcida brasileira, Raíssa ficou com o título do evento ao terminar com o somatório de 20,9. Diferente das competições tradicionais, a disputa de takeover é focada nas execuções das manobras. A segunda colocada foi Momiji, a japonesa, né? Momiji Nishia, com 20,7. Olha só, dois dígitos. E daí, após a final feminina começar, aliás, antes da final feminina começar, Aoi Uemura, do Japão, sofreu uma queda durante o aquecimento e acabou precisando abandonar o torneio. Por que eu estou falando isso aqui, né? A menina é de lá de cá, então a gente precisa mostrar para as pessoas que a gente ainda tem esperança, né? A gente precisa trazer boas notícias de pessoas que estão se destacando lá fora, ou às vezes até aqui dentro mesmo, né? Coisa boa, então a gente fala e precisa estar espalhando para todo mundo, porque a gente já está tão assim, né? Cansado de mostrar coisa ruim. Eu mesmo parei de assistir televisão, meu negócio todo hoje é na internet, às vezes recorte, porque, vou dizer para você, para mim fica muito melhor. Bem, inclusive aqui eu não falei na casa dos patrão, mas é preciso reforçar para a gente tomar cuidado, que a governadora Raquel Lira, ela registra boletim de ocorrência por conteúdos falsos por pedido de Pix. Rapaz, será que estão fazendo IA com Kekel para dizer que ela está precisando de dinheiro para a campanha? Será que é isso? Vamos ver. Ela fez, né, um boletim de ocorrência no último sábado, após a divulgação de conteúdos falsos pedindo Pix em seu nome. Por um vídeo, ela afirmou que o material é uma ação coordenada dos adversários através do gabinete. Aquele gabinete do contra, para dizer o nome. Nas imagens, ela aparece em um evento político quando o áudio manipulado em que ela alega estar precisando de ajuda financeira. O conteúdo falso diz assim, né, que ele foi publicado foi publicado na semana em que os dados do registro da candidatura dela foram divulgados na plataforma Divulga Candes. Inclusive,
Essa semana a gente vai trazer aqui, tá, o patrimônio dela, de Johnny, dos candidatos, né, para vocês saberem quanto eles têm em carteira para não precisar pedir dinheiro a ninguém. Uma dessas informações é referente à declaração dos bens, na qual ela registrou um patrimônio de 359 mil reais, sendo 289 em um apartamento e 69, vamos arredondar 70, em aplicações financeiras e R$ 1 depositado em conta bancária. Eita, mulher, eu acho que aproveitaram disso. Aí, aquele relatou que começou a receber transferências e acreditou que se tratava de um engano ou brincadeira. Mas, em seguida, teria percebido que se tratava de uma ação coordenada. Aí ela disse assim: eu adoro o bom humor pernambucano, mas tem gente confundindo criatividade com mentira. É óbvio que eu não estou pedindo dinheiro para ninguém. E aí? Então, o que é que é? Eu não precisa do seu dinheiro. Pelo amor de Deus, se chegar um vídeo desse para você, descarte urgentemente. Pelo amor de Deus. Olha, cada uma que a gente vê, né? Bem, minha gente, temos aqui coisas e coisas, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em relação a como é que foi o fim de semana, né? Se teve muita coisa, muita aqui que eu não posso falar, né? Porque você sabe que os nossos vídeos, eles não são aliás, não são distribuídos quando a gente fala algumas coisas, eu já notei isso aqui, mas o que tem de gente presa aqui não é brincadeira, pelo amor de Deus. Misericórdia. Chega, faz medo aqui, ó, sai dele. Meu Deus do céu. Cadê aqui? Pois é. Tem aqui, olha, fizeram uma missa em homenagem ao Dia dos Pais lá no Morada da Paz, em Paulista. Aliás, gente, eu fui nesse Morada da Paz, pensa num negócio bonito, viu? Fui para o sepultamento da mãe de uma amiga nossa e olha, aqui, olha, ontem no cemitério Morada da Paz realizou uma missa especial em homenagem ao Dia dos Pais. A celebração aconteceu na sala de velório central, às 10 horas da manhã, e a cerimônia foi dedicada a familiares e amigos que desejavam prestar homenagem aos pais e relembrar histórias e vínculos construídos ao longo da vida. O momento também ofereceu um espaço de oração, acolhimento e reflexão para quem vivenciava a saudade. A gente sabe, né, que tem muitos pais que foram embora, aquela coisa toda. Bem, além da missa, os visitantes puderam prestar homenagens através da floricultura da unidade e participaram de ações de campanha, aliás, Eternos, que busca valorizar a memória e os vínculos familiares como forma de manter vivos os laços de amor que atravessam gerações. A gestora de marketing do grupo Morada da Paz disse que datas como essa, elas reforçam a importância das lembranças e o legado deixado por quem já partiu. E aí, né, bonito a gente vê essa missa em homenagem aos pais, porque eu costumo dizer assim, né, depois de tanto ver essa história de o que fala na minha crença, o que fala na crença dos outros, é interessante que a gente saiba que as pessoas, quando elas fazem a sua viagem, quando elas saem daqui desse mundo para ir para outro, a gente sabe que eles precisam estar num bom lugar para descansar. Isso é fato. E digo para você assim, a gente precisa respeitar essa opinião, porque é algo que a gente pode dizer assim que é sério, é sagrado. Tá? Então a gente não pode mexer nem brincar. Então, se você perdeu pai, perdeu mãe, perdeu avó, perdeu algum parente, você vai sentir o seu luto, mas é preciso lembrar que você precisa deixar que ela descanse, que ela faça a sua passagem lá para o outro mundo, para a eternidade, tranquila. Porque eu tive essa experiência quando a minha avó teve que vir falar comigo, dizer, meu filho, para de chorar por mim, que onde eu estou você também vai estar. E outras coisas a mais. Bem, vamos fechar aqui o nosso noticiário, temos mais 2 informações para trazer para vocês, infelizmente elas não são boas. Vou logo dizendo para tudo. 6 técnicas de enfermagem denunciaram na quinta-feira passada que teriam sido vítimas de assédio, supostamente. Lembra das menininhas? Agora, 6 técnicas de enfermagem
E esses assédios, essas perturbações, vamos dizer assim, aconteceram através de colegas de trabalho em dois dos principais hospitais de Recife, a Restauração e o Hospital Getúlio Vargas. Segundo os relatos, dois técnicos de enfermagem são apontados como responsáveis pelo importuno, vamos dizer assim. As vítimas afirmaram que os abusos aconteceram nos dormitórios. Tem uma areazinha para eles descansarem, né? E aí, o que foi que aconteceu? Segundo as denúncias, as investidas aconteceram justamente enquanto as profissionais estavam no seu descanso. E daí, o que foi que aconteceu? A Secretaria Estadual de Saúde informou que os dois servidores investigados foram afastados preventivamente enquanto os fatos estão em apuração. E aí, sobre a segurança durante os plantões, tanto um quanto o outro dos hospitais, eles têm espaço para repouso por gênero, ou seja, um dormitório para as mulheres e outro para os homens. Além disso, as gestões das duas unidades intensificaram ações de orientação e campanhas internas de combate aos abusos, com reforço dos canais de denúncia. O Corém, o que é que o Corém diz agora? O Corém informou na sexta-feira que acompanha as denúncias e que está apurando as informações com atenção e rigor. E também afirmou causar estranheza o fato de os episódios ainda não terem sido oficialmente comunicados pelas autoridades competentes. Pois é, né? Respeito é bom e a gente gosta, né? Pois é. E aqui tem aquela história lá das meninas. As meninas que eu contei, lembra de sexta-feira? Pois é. As duas adolescentes que denunciaram ter sido vítimas dentro da escola, no Cabo de Santo Agostinho, a defesa delas diz que os casos teriam acontecido em momentos diferentes. Nós contamos na sexta que uma aconteceu dentro da sala de aula no horário de intervalo. E exatamente ela está envolvendo nessa situação alunos do 9º ano dessa escola. A Polícia Civil está investigando a denúncia. Como o caso envolve adolescentes, eles informaram que a investigação tramita sob sigilo e que não podem divulgar detalhes que possam levar à identificação ou exposição das vítimas. Os nomes também não são divulgados em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então vamos lá aqui, como é que está andando o caso? Bem, segundo a advogada das adolescentes, o caso mais recente aconteceu na segunda-feira, durante o intervalo, segunda-feira passada, dia 3. A estudante teria ido à sala de aula para comer o lanche levado de casa quando, segundo o relato apresentado pela defesa, foi surpreendida pelos colegas. Foi bem parecido com o da outra que a gente falou aqui. Muito parecido. Ainda conforme o relato da defesa, a adolescente teria recebido ameaças para não contar o episódio à família. Né? E aí o que foi que aconteceu aqui? A segunda denúncia, vamos para a segunda denúncia. Né? Acho que com certeza ela estava se referindo àquela primeira que a gente falou na sexta. Bem, aqui a segunda estudante, que é agora o que interessa, a segunda estudante procurou defesa, a advogada no caso, e relatou ter passado por uma situação parecida, na mesma sala de aula, um mês antes. A adolescente também costumava permanecer na sala durante o intervalo para evitar situações de importunação. A defesa das meninas afirma que ainda a estudante possui um histórico de automutilação e que a escola teria conhecimento dessa situação. A gente sabe, né, o que é automutilação, né? Que às vezes a criança ela gosta de vamos dizer assim, tipo bater cabeça na parede, de se arranhar, essas coisas todas. Bem, foi registrado o boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher em Pontezinha, lá no Cabo, e ainda segundo a advogada, elas foram encaminhadas ao IML, onde passaram por exames, vamos dizer assim, que precisos, que tinha que ser feito. Já o Conselho Tutelar foi acionado e elas estão afastadas das aulas desde a terça-feira, enquanto aguardam transferência para outra escola. A defesa
informou que elas também devem receber acompanhamento psicológico e que pretendem encaminhar uma notícia de fato ao Ministério Público. Aí a prefeitura, né, como a gente já leu na sexta-feira, não nega os fatos, diz que está havendo todo o processo, né, de apoio para as meninas e também, até o momento, a própria polícia também informa que não pode se divulgar fatos, né, em relação a ele por envolver adolescentes. Deu para entender, né? Pois é. Então aí a gente fecha o noticiário da cidade, como eu disse para você. Tem outras coisas aqui também que aconteceram, né? Teve golfinho encontrado em Candeias, aí um homem morreu lá na praia de Fernando de Noronha, passou mal no mergulho, e outras coisas e coisas e coisas. Pois é, vamos agora dar aquela nossa olhada no Brasil e no mundo, que também, gente, o que tem de notícia não é brincadeira. Inclusive, nós vamos falar sobre a situação dos pais, né? Já que ontem foi dia dos pais, então pronto. Vamos fazer trazer aqui uma análise sobre a presença dos pais. É só a viradinha da vinheta. Pois é, e eu vou começar aqui. Eu disse que ia fazer a notícia aqui da presença dos pais, né? Agora eu tenho que fazer. Eu já anunciei, tenho que fazer. E tem um aqui também que é importante que a gente saiba. Mas eu juro para vocês que eu não vou desmoralizar aqui o negócio. Tem muita coisa aqui, viu? Bem, vamos lá. Então, os pais estão menos presentes na criação dos filhos. Quem está dizendo isso é quem? É eu? É tu? Não. Metade dos brasileiros acreditam que os pais da atualidade estão menos presentes na criação dos filhos do que das gerações anteriores. Aí eu vou dizer para tu, eu não tive pai presente. Eu já falei isso aqui para vocês na sexta-feira, né? Que o meu tio da polícia, que eu considerava como meu pai, aquela coisa toda. Se a gente for contar da minha geração dos anos 80 para hoje, eu acredito que não mudou nada. Eu acho até, inclusive, uma tremenda falta de respeito quando a gente vê homens. É como se diz assim, é bom fazer, né? Mas o criar, o estar junto da mulher, não é fácil. Então aqui diz que 8 em cada 10 brasileiros consideram alta ou muito alta a importância dos pais na vida dos filhos. Quem diz isso é o Instituto Nexus. Foram entrevistadas 2.013 pessoas de diferentes partes do país. Um fator que ficou evidente na pesquisa foi a divergência das percepções sobre o papel do pai entre os homens e as mulheres. Entre elas, 56% acreditam que os pais participam menos do que antes, enquanto 31% acreditam que estão mais presentes. Já entre os homens, a percepção é equivalente com 44%, achando que a participação é maior hoje, enquanto outros 44% afirmam que diminuiu. Quanto à importância da paternidade, 81% dos homens a classificam como alta ou muito alta no desenvolvimento dos filhos, em comparação com 73% das mulheres. Aí eu posso dizer para tu, né? Hoje em dia existe aquela coisa, né? Se tu não der a atenção dos meninos, se tu não estiver presente, tu responde, né? Isso. Aí por isso que diz aqui que teve uma melhora. Ao analisar as faixas de idade, observa-se que 82% dos jovens de 16 a 24 anos a consideram importante. Já do outro lado, esse reconhecimento se reduz para 62% entre as pessoas com 60 anos ou mais. O estudo também avaliou a definição prática do que é ser um bom pai e aponta que 49% da população considera ser presente no dia a dia. É a principal característica. Depois vem educar e orientar com limites, demonstrar carinho e afeto, dar exemplo e oferecer segurança financeira. Então aí foi a pesquisa, né, o estudo divulgado pelo Instituto Nexus, que, vamos dizer assim, que tem sentido, mas que eu vou dizer para tu, sempre vai existir pessoas irresponsáveis e que não sabem realmente o que é o valor
da criação de uma criança, de você acompanhar o desenvolvimento, de você ver a criança crescendo, dela ver a tua presença, meu Deus do céu, eu te digo por experiência própria, tá? Não é fácil, não. Não é fácil. E quando existem realmente homens compromissados com o desenvolvimento de uma criança, isso é louvável, ele precisa ganhar um prêmio. Mas aqui, né, aproveitando que estamos chegando nas eleições, isso aqui não é assunto para falar na casa dos patrão, né? Já falamos de que Kekel estava pedindo dinheiro, mas não é verdade. E agora o Tribunal Regional Eleitoral convocou representantes de emissoras de rádio e televisão, plataformas de distribuição de conteúdo, provedores de aplicações de internet e outros veículos para 2 eventos preparatórios relacionados ao horário eleitoral. A convocação ela foi encaminhada pela Comissão de Propaganda Eleitoral do Tribunal e os encontros acontecem nas salas de sessões dos dias 13 e 22 de agosto aqui no Recife. A primeira reunião, que acontece no dia 13, vai ser às 10h30 da manhã e vai ter caráter técnico. Ou seja, esse encontro vai ser destinado para alinhamento entre os representantes das candidaturas e das emissoras, com a apresentação de orientações gerais, esclarecimento de dúvidas e definição dos procedimentos relacionados à geração, entrega e veiculação das mídias do horário eleitoral. Aí já o outro encontro acontece a cerimônia pública de distribuição do horário gratuito e criação do plano de mídia. Na ocasião, serão definidos, conforme a legislação eleitoral, os critérios de distribuição do tempo destinado às candidaturas e serão aí ratificados os procedimentos operacionais discutidos na reunião anterior. Eu, quando trabalhei na Rádio Tamandaré, que eu ficava na Rádio Relógio, era incrível, né? Um assinava minha carteira e eu trabalhava na outra. Quando gerava o Guia Eleitoral Paulista, existia um cuidado tremendo para que o guia eleitoral não saísse do ar. A rádio poderia estar como fosse, mas o guia eleitoral não podia sair do ar. E nenhuma propaganda não podia deixar de ser passada, porque a rádio ia ser penalizada. É por isso que existem esses encontros aqui, né? Para que não tenham problemas técnicos, para que o pessoal possa fazer todas as propagandas do jeito que tem que ser feito. E aí, vamos ver, né, o que é que vai vir aí de propaganda, que eu estou vendo aqui que o negócio o negócio vai ser bom, né, mulher? Pois é. E aí, já que falamos de Dia dos Pais, sexta-feira foi dia de Maria da Penha, e a polícia registrou 783 mil atendimentos especializados às mulheres em 2025. Unidades especializadas de atendimento à mulher da Polícia Civil em todo o país realizaram 782.474 atendimentos no ano passado, incluindo ocorrências, né, que a gente já sabe, de, vamos dizer assim, de maior potencial doloso. Gostou da palavra, criatura? Pois é. Ao todo foram 329.451 mulheres atendidas, número que mostra que muitas vezes as mulheres precisam voltar para mais um atendimento. Os dados foram divulgados pelo 10º Diagnóstico Nacional das Unidades de Polícia Civil Especializadas, especificamente às mulheres, publicado na sexta-feira pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Publicado no contexto de 20 anos da Lei Maria da Penha, essa pesquisa compilou dados de 530 das 585 unidades espalhadas pelo Brasil, incluindo delegacias especializadas e outros tipos de unidades. E vamos dizer assim, né? Quem foi a região que teve maior número de denúncias? A Sudeste, com 125.769. E o Nordeste veio depois, com 53.067 pedidos de socorro. Inclusive aqui, eu não sei se você se lembra, quem é John Biden. John Biden já foi presidente dos Estados Unidos. E o filho dele anuncia que ele está com uma doença e sofre, que seu pai sofre e se espalhou para os ossos e outros órgãos do corpo. Pois é. Uma enfermidade na próstata que afeta o ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ela metastizou nos ossos. E além, com a consequente deterioração da sua saúde, dada a natureza especialmente dolosa e debilitante.
E daí, em declarações à emissora britânica BBC, Hunter Biden confirmou, né, que no caso é o filho de Joe, que infelizmente a doença ela se espalhou, fez a metástase nos ossos, que é muito dolorosa, aliás, dolorosa e muito debilitante em muitos aspectos. John Biden ele foi diagnosticado em maio do ano passado com uma forma agressiva na próstata que o obrigou, ele está com 83 anos, a se submeter a um tratamento de radioterapia. E Hunter, ele garantiu que seu pai continua comprometido politicamente e decidido a continuar falando em público se for preciso, especialmente em vista das próximas eleições legislativas que acontecem em novembro lá nos Estados Unidos. Muito bem, deixa eu ver aqui como é que está o nosso tempo, que hoje foi uma loucura, né? Com esse meu som aqui que ia falhar, mas eu preciso colocar aqui para vocês uma coisa que eu achei assim, né? Incrível. As pessoas falam tanto sobre os pitbulls, os rottweilers, sei lá o quê, mas teve uma situação aqui bem interessante. Um cachorro pitbull enfrentou uma onça pintada na quinta-feira passada para proteger uma família com 3 crianças. Isso aconteceu lá na Serra da Cantareira, em São Paulo. Uma moradora da casa relatou que o cachorro percebeu que um animal estava lá dentro por volta das 3 horas da madrugada e correu para enfrentá-lo, antes mesmo de alguém ter notado a presença da onça, né, no caso. A moradora contou que ouviu latidos ao levantar para amamentar a filha de 3 meses e disse que o marido só conseguiu ver que o pitbull brigava com outro animal perto da porta dos fundos da casa. O homem até tentou intervir no começo, mas ao perceber que se tratava de uma onça, trancou a porta para proteger a família, enquanto esperou o cachorro se desvencilhar para também chamá-lo para outro canto da casa. Bem, imagens mostram que o cachorro ficou ferido enquanto a onça foi observada por câmeras andando pelo condomínio onde a família mora. Até a publicação desta reportagem, o Estadão buscou contato com o condomínio, mas sem sucesso. E daí a Prefeitura de São Paulo informou que nem a Guarda Municipal, nem a Divisão de Fauna Silvestre foram acionadas para essa ocorrência. E diante do caso, no caso a Divisão de Fauna, ela vai apurar os fatos. Aí eu te digo, né? Os bichos, eles são, assim como a gente, né? São reflexos da nossa criação. Então, esse pitbull, com certeza, ele foi muito fiel. Aliás, o que eu acho bonito dos cachorros, né, é exatamente essa fidelidade de que eles têm. E, gente, mais uma vez, o Rio Grande do Sul sofre e contabiliza 2.600 desalojados após tempestades. A passagem de um ciclone pelo oceano também levou ventos ao litoral gaúcho. Pelo amor de Deus, né? Vamos orar para repreender esse negócio. E para fechar aqui o nosso noticiário do Brasil e do mundo, vamos falar do Papa de novo. O Papa pede fim dos embates aí da Ucrânia e no Sudão e defende diplomacia. O Papa Leão XIV voltou a pedir o fim da violência contra civis em zonas de conflito, principalmente na Ucrânia e no Sudão, e defendeu o recurso da diplomacia e o diálogo para o caminho da paz. Durante o Ângelus deste domingo, ele expressou a preocupação com o aumento das vítimas civis entre Rússia e Ucrânia e pediu respeito e direito humanitário. Continuam chegando relatos dolorosos sobre pessoas inocentes e feridas na Ucrânia e na Rússia. Ele acrescentou que os incidentes trágicos estão se multiplicando e provocando cada vez mais vítimas civis, inclusive crianças. Diante desse cenário, o Papa renovou seu apelo para que o direito humanitário seja respeitado e para que cessem os ataques contra as pessoas dos dois lados. Ele diz aqui: a guerra só gera mais guerra e causa intenso sofrimento. Isso aí com certeza. E enfatizando que é necessário interromper a escalada dessas situações e abrir espaço para a diplomacia e o diálogo a fim de reparar o caminho para a paz. E daí eu posso dizer para você, o Papa está errado? Não. Ao comentar o Evangelho, ele também deixou uma mensagem de esperança diante das dificuldades, afirmando que ninguém deve se desesperar, e nem mesmo nos momentos de escuridão. E advertiu para o risco de deixar o sucesso subir a cabeça e não nos tornar presunçosos. O Papa está com a razão? Com certeza está com a razão.
vamos ouvir o Papa, né? Porque a gente sabe que o Papa é uma autoridade religiosa e ele sabe muito bem o que está dizendo. E eu falei no Rio Grande do Sul, e aqui para fechar o nosso noticiário, um tornado atinge o Paraná e deixa vários desalojados. Rapaz, é a região sul, tá? No caso sério, né? Pelo amor de Deus. Mas vamos ver, né, as cenas dos próximos capítulos. E também diz aqui uma coisa interessante, que o Pix é a instituição mais confiável do Brasil e supera até a igreja. Né? Vamos fechar o noticiário do Brasil e do mundo com essa informação aqui. Né? Olha só que coisa interessante, né? À toa que o Pix foi motivo de confusão nos Estados Unidos. O Pix é a instituição que mais desperta confiança entre os brasileiros, segundo pesquisa Quest, obtida pelo jornal O Globo, e aponta que 80% dos entrevistados confiam no sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, que foi lançado pelo ministro Paulo Guedes lá na época de Bolsonaro, viu? Não esqueça disso não, isso eu me lembro muito bem. Bem, 19% das pessoas pesquisadas afirmaram não confiar no sistema, enquanto 1% não sabia responder. Prefiro não comentar. O Pix tem sido alvo de questionamentos nos Estados Unidos e se tornou tema de disputa política no Brasil. Para o cientista político Murilo de Aragão, a Arco Advis, o sistema virou um assunto disputado no discurso político e avalia que o tema só tenderia a influenciar o voto se o eleitor perceber algum tipo de risco ao seu funcionamento. Eu não vejo problema no Pix. Não vejo problema no Pix. E olha, depois veio a Igreja Católica, com 76% de confiança, Polícia Militar, 75%, Forças Armadas, 70%, e a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais. E ainda tem mais, para fechar o negócio. A pesquisa também mostrou uma melhoria na confiança em relação à presidência da República e aos políticos, vamos dizer assim. Segundo os dados, 57% dos entrevistados dizem confiar na presidência, 3 pontos acima de 2025, mas abaixo do nível do primeiro ano do governo de Lula. Pronto, falei e fechei. Fechei o noticiário nacional e internacional. E agora, vamos ver os pedidos de voto, como é que eles estão, né? Isso mesmo, vamos fechar o nosso noticiário com o futebol. Vamos para o submundo do site do Diário de Pernambuco. Ai, meu Deus do céu. Jesus amado. Olha, tem um negócio aqui que eu vou falar amanhã. Já vou separar logo aqui para vocês. O site está atualizado, tem uma notícia boa aqui. Não posso falar por conta do nosso tempo, senão a gente estoura. E vamos lá. Vamos começar com o Sport, fim do jejum. Sport bate o Vila Nova no Oba e volta a vencer na Série B. Aleluia, irmão! Tá vendo? É a oração de minha, viu? Digo nada tu. Bem, o Santa busca empate fora de casa contra o Botafogo da Paraíba na Série C. E daqui, fechando o Náutico, cede empate nos aflitos contra o Atlético Goianiense pela Série B. E o adversário do Náutico, né, o Atlético Goianiense, contou com força de mercado e com bom início de Roger Silva. Pois é, né? Então aí fechamos o nosso noticiário e você sabe agora, a gente vai fechar para balanço para conversar. E já que falamos no Papa, eu preciso trazer para você aqui uma mensagem que, às vezes, a gente fica pensando assim, né? Que, nossa, eu preciso ter uma religião na minha vida para que Deus possa me salvar. No fundo, uma religião não salva ninguém. Sabe por quê? Porque você ali está seguindo regras, cumprindo rituais, carrega o nome de uma placa, de uma instituição, que não substitui a transformação do coração. O arrependimento e a fé real em Deus, aí sim, é que levam você para o caminho de conexão. Como eu costumo dizer aqui, a igreja ela é como uma academia. Sabe quando você vai fazer o seu exercício? Quando você vai para a academia, então você tem que ter alguém lá que te oriente. Para dizer assim, olha, não faz assim,
deixa as costas retas. Não, esse peso não é ideal para você. Ah, não, vamos fazer um gradual. Assim são as religiões, né? Elas estão ali para te orientar. Elas não estão ali para mandar em você. E vou dizer para você que a graça é um favor que nós não merecemos. É um presente de Deus, não um prêmio por mérito humano. Jesus deixa bem claro o convite para viver uma nova vida. Sabe aquela coisa? Você que é encrenqueiro, que diminua mais as encrencas. Você que é egoísta, diminua mais o seu ego, mate mais o seu ego. Olhe para os outros. Às vezes você ganhou 2 pão doce, mas você viu que tinha outra pessoa dentro de casa, aí o que é que você faz? Você dá para outra pessoa que não tem nada a ver na história, né? Mas tem 2 dentro de casa. Então você tem que compartilhar. E ainda tem mais. A fé verdadeira, lembra que eu falei sobre a palavra e o exemplo? A fé verdadeira, ela se mostra no amor prático e na comunhão sincera. Eu não estou aqui querendo desmerecer religião nem crença de ninguém. Mas estou dizendo para você que a igreja, ou onde você frequenta, ela simplesmente é um local em que você vai se abastecer mais e melhor. A fé em Deus. Eu vou dizer para você uma coisa, para poder fecharmos o nosso momento de pensamento de hoje. A gente não vive sem Deus. A gente não vive sem crer em algo supremo. A gente não consegue viver. Existem os ateus, né, que dizem assim, eu sou ateu, eu não acredito em Deus, não acredito em ninguém. Mas não sabe o fim que o ateu vai ter. Ele não sabe o fim que ele vai ter, né? Pois é. Então, te apega com o Papai do Céu, te apega com algo que você acha que seja superior e que pode transformar a tua vida para melhor. Tô indo embora. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela nossa amizade, obrigado você que assistiu, você que ouviu. Amanhã, se papai deixar, a gente volta com mais um De Olho com você. Cheiro, que tua semana seja maravilhosa.